A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a sua vida e a vida de cada um que está assistindo a este vídeo, preparado para orientar o culto doméstico. Isto não é um culto, é uma orientação para o seu culto em casa. Vamos seguir essa ordem que você pode ver aí projetada na tua tela. E é preciso enfatizar. Hoje, se Deus assim permitir, dia 26 de julho, como temos feito já nos últimos 4 domingos, deveremos ter, com a graça de Deus, um culto presencial aqui na Igreja Presbiteriana de Santo André, às 18 horas, às 6 horas da tarde, bem na passagem da tarde para a noite deste domingo. Um culto que deve ter até 90 minutos de duração e com todos os cuidados necessários para que nós não nos exponhamos indevidamente. Com o passar do tempo, a nossa tendência é ir relaxando nos cuidados, e nós não podemos relaxar em cuidado algum. Todos são bem-vindos, todos podem vir, mas aqueles que têm 60 anos ou mais têm a recomendação da prefeitura para que não venham. Serão bem-vindos, mas há uma recomendação do sistema público para que permaneçam em casa. Todos os que vierem devem vir com a máscara em seu rosto. Todos devem estar preparados para estarem separados, isto é, há demarcações no salão da igreja para que as pessoas fiquem sentadas em segurança, mantendo o distanciamento social. Ao chegar, será medida a temperatura de cada um daqueles que compareça, e os diáconos vão orientar tanto na sua entrada quanto na sua saída aqui do salão de culto. Nós esperamos que, com a graça de Deus, tudo seja feito para a honra do seu nome, para o bem da igreja. Julgue em casa se você deve ou não participar dos trabalhos presenciais aqui na igreja. E, considerando que seja adequado, seja bem-vindo. Vamos adorar juntos ao Senhor presencialmente. Agora, com o vídeo, vamos seguir adorando a Deus, você em casa, sozinho, ou com a sua família ao seu redor, mas com a sua Bíblia na mão e o coração diante de Deus, pela mediação única e exclusiva do Senhor Jesus. Deus abençoe o uso desta orientação para o culto doméstico. Morte é o fim que neles aparece, certa
A graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fernando Abraão, sou o pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Santo André e vamos começar esta orientação para o culto doméstico. Eu peço a você que abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías e faça a leitura de todo o capítulo 53. Abra lá a sua Bíblia, leia calma, tranquilamente, preste atenção nos detalhes, naquilo que o capítulo, pela vontade de Deus, transmite a você. Atente à palavra e depois será feito um breve comentário para orientar a nossa oração. Abriu a Bíblia? Pause o vídeo agora. Tendo lido o capítulo, vamos fazer algumas ênfases. Você observou que ele começa com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? E ele a repete de uma outra maneira: a quem foi revelado o braço do Senhor? Isto é, quem é que entendeu isso que o Senhor fez? Então, a partir disso, ele começa a mostrar o que o Senhor fez. Primeiro, ele se mostrou não agradável, ou se você preferir, desagradável aos olhos das pessoas. Versículo 2. Depois diz que ele, nessa maneira como se apresentou, foi desprezado pelas pessoas. Nós temos estudado no Evangelho de João que as pessoas o desprezavam, consideravam que ele não poderia ser o Cristo, e alguns até desejavam e chegaram a levá-lo à morte. Desprezado. Mas a sua morte foi feita em lugar do seu povo. Ele tomou os pecados do seu povo sobre si. Ele, como justo, se entregou no lugar dos injustos. Ele morreu sendo justo. Tudo isso nós vemos nos versículos 7, 8 e depois 9, a primeira parte do verso 10. Como era justo, ressuscitou dos mortos. Isso está pontuado no versículo 10, na sua segunda parte. E então é afirmado que ele recebeu da parte de Deus um prêmio pela sua justiça, pela sua obra de redenção. E esse prêmio é ter a sua igreja em comunhão com Ele, o seu povo em comunhão com Ele. Já há comunhão hoje e haverá comunhão até aquele dia em que ela será incomparavelmente grande, o dia da volta do Senhor Jesus. Com tudo isso em sua mente, pare esse vídeo, ore a Deus. Vamos cantar com o grupo Diante do Trono esta melodia, esta música, A Ele a Glória. Um cântico baseado em Romanos 11, versos 33 a 36. Ao Senhor a glória. Vamos cantar. Coisas
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Ao Senhor nosso Deus a glória. Tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Adoremos ao nome do Senhor. E nós vamos adorá-lo ainda com o estudo da sua palavra. A pregação hoje será ministrada pelo nosso irmão seminarista Tiago Hernandes. Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos à leitura da palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo João, capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 15. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Após a leitura do texto, o que nós podemos entender? Será que todos os caminhos levam a Deus, como muitas pessoas dizem? Será que todas as religiões conduzem até Deus? Qual será o caminho para Deus? A igreja A, a igreja B, religião A, religião B? Ou a filosofia A, a filosofia B? Será que todos os caminhos levam a Deus? A resposta, obviamente, é não. Jesus é o único caminho para uma vida de comunhão com Deus. Mas para entendermos e chegarmos nessa conclusão, precisamos primeiro entender o que estava acontecendo quando Jesus disse essas palavras. Jesus havia dito aos seus discípulos que ele partiria, que ele os deixaria. E os discípulos então ficam chateados, ficam sem entender
Pedro diz a Jesus que seguiria Jesus onde quer que ele fosse, e Jesus avisa Pedro que Pedro ainda o negaria. Então Jesus começa a consolar os seus discípulos. Ele diz no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Jesus está indo para a casa do Pai, e na casa do Pai há muitas moradas. Há moradas para os seus discípulos, há moradas para os seus eleitos, que são uma multidão, como a areia do mar ou como a estrela do céu. Somos uma multidão. E há morada para todos nós. Há morada para mim, há morada para você, servo do Senhor. Em seguida ele diz, pois vou preparar-vos lugar. Como Jesus preparou um lugar? Porque Jesus precisava preparar-nos um lugar. Eu e você, meu irmão, minha irmã, pelos nossos próprios méritos, jamais teríamos direito a uma morada na casa do Pai. Jamais teríamos acesso porque somos falhos, somos pecadores. Mas Jesus nos preparou um lugar ao vir ao mundo, morrer na cruz, levando ali na cruz os nossos pecados, sofrendo a humilhação no nosso lugar, pagando o preço por nós. Ali Jesus nos preparou um lugar ao morrer e ressuscitar. E graças a Jesus temos um lugar, temos uma morada com o Pai. Então aí já começa a resposta. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só Jesus é o verdadeiro caminho. Em seguida, então, ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus disse que voltaria, e nessa afirmação de Jesus há dois tempos interpretativos. Um é que ele voltou e recebeu a sua igreja ao ressurgir dentre os mortos. Na sua ressurreição, Cristo já teria voltado. E um outro tempo interpretativo é que ele voltará e receberá a sua igreja transformada e gloriosa, ou seja, na sua segunda vinda, quando ele retornar. E então Jesus continua dizendo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé ainda não estava entendendo que Jesus estava indo para a casa do Pai. E Tomé não entendia qual seria o caminho, então, para onde Jesus estava indo. E Jesus responde de uma maneira bem clara, no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus já responde, mais uma vez, de uma maneira bem direta. Não há vários caminhos para uma vida de comunhão com Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus é o caminho. Existe mundo afora, muitas pessoas tentando apresentar diferentes caminhos para Deus, diferentes soluções para uma vida de comunhão com Deus. E há muitos caminhos que parecem bons, caminhos que trazem palavras que fazem um afago ao nosso ego, ao nosso coração, que trazem palavras que são politicamente corretas, que parecem lindas, que parecem muito bonitas. Mas há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. É o que diz o Provérbio 16, verso 25. Qualquer caminho, meu irmão, que anule a obra redentora de Cristo na cruz é um caminho de morte. Jesus não veio só para dar um bom exemplo, para que nós pudéssemos ver e pensar, poxa, eu preciso ser igual a Jesus. Não. Jesus é o caminho, pois Ele nos preparou o lugar, Ele que nos preparou a morada através da cruz. Jesus é, portanto, o único caminho a Deus. E Ele diz também, eu sou a verdade. Vivemos tempos em que muitos dizem que a verdade é relativa, que cada um tem a sua própria verdade, eu tenho a minha verdade.
você tem a sua própria verdade. Ficamos parecidos com Pilatos, que lá em João 18:38, quando estava diante de Jesus, Pilatos perguntou para Jesus: que é a verdade? Muitas pessoas hoje se questionam o que é a verdade, cada um tem a sua própria verdade. Não, a verdade é uma só. A verdade não é relativa, a verdade é Jesus Cristo. Da mesma forma que Pilatos indagava Jesus de uma maneira até mesmo irônica, uma situação irônica, porque Pilatos estava diante da verdade e questionou a Jesus: que é a verdade? Muitos, hoje, diante da verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo, ainda perguntam: que é a verdade? E muitos, não querendo aceitar a verdade, não querendo reconhecer a Cristo como a verdade, tentam criar para si a sua própria verdade, mas nós não podemos criar a nossa própria verdade. Nós podemos criar a nossa própria mentira, mas não a nossa própria verdade. A verdade é apenas uma, e Jesus Cristo é a verdade, e nós podemos conhecê-lo através da sua palavra. Qualquer caminho que tente apresentar outra verdade é um caminho mentiroso, e é um caminho que conduz à morte. E Jesus em seguida diz também: o caminho e a verdade e a vida. Jesus é o caminho para o Pai. Ele é a verdade e Ele é também a vida. Mas Ele não é a vida também como o mundo enxerga a vida ou como o mundo busca a vida. Porque para o mundo, o que é a vida senão algumas alegrias passageiras? Muitas pessoas, ao utilizar drogas, álcool e muitas formas de alegrias passageiras, acreditam que estão vivendo a vida ao máximo, que estão desfrutando da vida, que estão vivendo. Mas não, Jesus, Ele é a verdadeira vida. Jesus, Ele é a vida eterna. Está escrito em João 12, 25, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ou seja, não é buscar a vida como o mundo diz que é a vida, mas a vida está em conhecer a Jesus, em caminhar com Jesus, porque Ele é a própria vida. E a vida que está nele é uma vida abundante, porque não é uma vida que depende de momentos passageiros. Não é uma vida que nos traz uma alegria que vem agora e depois passa, mas é uma vida que traz com ela a paz com Deus, que traz com ela a comunhão com Deus. Jesus é a vida. Ele é a vida. Vida eterna e vida em abundância. Jesus, Ele é o caminho para conhecer o Pai. Em seguida, Jesus continua a dizer: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus, Ele é o caminho para conhecer ao Pai, porque Ele é um com o Pai. Ele está com o Pai, e o Pai está nele. Por isso, Filipe não percebia que naquele momento ele queria conhecer a Deus, mas Deus estava ali naquele momento diante dele. Pessoas diferentes da Trindade, mas um mesmo ser, um único Deus, que estava ali diante de Filipe. Muitas pessoas usam o argumento: eu não acredito em Deus porque não posso vê-lo. Mas Deus encarnou na forma do Filho e pôde ser visto e tocado na forma de Jesus, o Deus Filho, que esteve no mundo. Ele é um com o Pai. Por isso, Jesus é o caminho. Por isso, Jesus é a verdade. Por isso, Jesus é a vida. Em seguida,
no versículo 12, Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus então diz que da mesma forma como ele, por estar no Pai, ser um com o Pai, realiza as obras do Pai, se nós crermos nele, nós também realizaremos as obras que ele fazia, e outras maiores fará. Se crermos em Jesus, se andarmos por esse caminho, se seguirmos a Jesus, se caminharmos com Jesus, também faremos as suas obras. Muitos têm feito as obras de Jesus, pregado o Evangelho ao redor do mundo. Muitos têm escutado esse Evangelho, têm se experimentado a salvação através da pregação do Evangelho. E isso tem resultado em glórias a Deus, em glórias ao Senhor. Se nós conhecermos a Jesus, também realizaremos a obra de Jesus. Se nós o amamos, nós guardaremos os seus mandamentos. Se nós pedirmos alguma coisa em seu nome, ele o fará. É importante aqui neste momento lembrar que pedir algo em nome de Jesus não significa usar o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Se eu orar, se eu falar alguma coisa e falar em nome de Jesus, então vai acontecer. Mas falar ou orar em nome de Jesus significa falar ou orar representando a Jesus, falando em nome de Jesus, estando de acordo com a vontade de Jesus. Se pedirmos algo, então, representando a Jesus, em nome de Jesus, ele o fará, e nós realizaremos as suas obras. Se cremos nele, se o amamos, se andamos pelo verdadeiro caminho, se conhecemos a vida, isso resultará em uma vida de comunhão com Deus, que resulta também em uma vida de obras e uma vida de obediência a Deus. Uma vida de cristãos que guardam os seus mandamentos, que lutam por uma vida de santidade, que lutam por fazer Deus conhecido, que lutam para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que desfrutam dessa comunhão com Deus e da verdadeira vida, da vida em abundância, porque é uma vida que ninguém pode tirar. A nossa vida terrena, como o mundo a vê, um dia vai acabar. Uma certeza que todos nós temos é que morreremos. Porém, a vida com Jesus é uma vida eterna, na casa do Pai, na eternidade com o Senhor, e não em uma eternidade de perdição, mas a eternidade usufruindo da presença de Deus, e também, enquanto estamos aqui no mundo, seguindo por esse caminho, conhecendo a Jesus, crendo em Jesus, desfrutamos da comunhão com Cristo. E isso ninguém, absolutamente ninguém pode tirar de nós. Os caminhos mentirosos, eles falham, eles conduzem à morte. Mas Cristo nos conduz à vida, e a vida em abundância. Então, meus irmãos, prossigamos em conhecer a Cristo, prossigamos em servi-lo, prossigamos em viver em comunhão com Ele, prossigamos em buscar conhecer mais e mais a respeito dEle através da Sua palavra, e que as obras de Cristo, através de nós, sejam também abundantes para a glória do nome do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graciosamente o Senhor veio até nós e mostrou a cada um dos seus eleitos para a vida o caminho até o Pai. O próprio Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos cantar agora isto que Ele fez conosco, nos transformando, nos removendo dos nossos pecados e nos conduzindo à comunhão com Deus. Vamos cantar sobre o testemunho que devemos dar agora, as obras semelhantes às de Jesus, para o anúncio do Evangelho por todo o mundo, a todas as pessoas. Vamos cantar Transformação, do Inário Novo Cântico, número 336. Eu
Oremos ao único Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, louvado seja o teu nome. Somos gratos a ti, nosso Deus, pelo ministério do Senhor Jesus, do servo do Senhor, que veio a este mundo, foi desprezado, quando aqui entre nós, no seu ministério de humilhação. Mas nós te adoramos, ó Deus Pai, porque em Cristo Jesus, na sua humilhação até a cruz, até o sepulcro, está a nossa expiação, o pagamento pelos nossos pecados. E na sua ressurreição, ó Deus, está a nossa vida, a nossa esperança da nossa própria transformação e ressurreição, se tivermos morrido até a volta do Senhor, para vivermos incorruptíveis na sua presença pelos séculos dos séculos. É em Cristo, o nosso Redentor, que está a nossa esperança. Ó Deus, seja exaltado o teu glorioso nome. A igreja é grata na tua presença, Senhor. Concede o perdão dos nossos pecados e usa-nos para o teu serviço, para o anúncio do Evangelho, para fazermos as obras de Cristo, por amor ao teu nome, em obediência ao teu mandamento. Seja o Senhor exaltado em nome do Senhor Jesus, e que na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus o Pai, e pelo poder consolador do Espírito Santo, seja abençoada a tua igreja, Senhor. Amém. Caminhos que se oferecem, morte é o fim que neles aparece. Certamente os que por eles seguem, a paz não encontram o que esperar. Esperar sem ter mais confiança, que buscar se não há esperança. Caminhar se nada se alcança. Existe alguém, um só caminho. Ele é o caminho, Cristo salva. Ele é a verdade, Cristo vive. Ele é a vida. Caminhos que se oferecem, morte é o fim que neles aparece. Certamente os que por eles seguem, a paz não encontram o que esperar. Jesus Cristo é nossa esperança, nele temos plena confiança, pois falou e nunca mentiria. Eu sou o caminho, verdade e vida. Ele é o caminho, Cristo salva. Ele é a verdade, Cristo vive. Ele é a vida. Ele pode salvar, pode te libertar. Cristo salva, Cristo vive, pode te libertar.